Abra sua Bíblia comigo, querido irmão, querida irmã, no Evangelho de João, capítulo de número 7. João 7. E eu vou ler com você a partir do verso 37 até o verso 53, embora a nossa palavra mesmo vai se basear a partir do verso 40. E daqui a pouco você vai entender por quê. Se você já achou, diga amém. Se você não achou, diga me espera. Estou esperando então, vamos lá, irmãos. Todos acharam, amém? João 7, a partir de 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou alguns dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Queridos irmãos, o primeiro momento desse texto foi a mensagem exposta no domingo passado à noite pelo reverendo Roster Guimarães aqui, encerrando nossa conferência missionária. Naquela noite, o pastor trouxe 3 pontos, trazendo para nós a resposta da pergunta: como saciar a sede da alma? Como de fato termos no nosso coração, nossa mente, nossa vida apaziguado, tranquilizado, transformado diante das situações duras que nós passamos. E naquela noite, domingo passado, ele expôs: reconheça a sua sede, de fato, veja qual é o seu estado. Ele disse também: reconhecendo sua sede, vá até Jesus, que está na palavra no versículo de número 37 desse texto. Invoque, clame, se encontre com o Senhor, se entregue a Ele de fato. E por fim, baseado no versículo 38, ele diz: creia em Jesus. De fato, tenha sua mente trabalhada, a sua vida trabalhada, expressando fé no Senhor que se apresenta naquela última oportunidade da festa dos tabernáculos, naquele último momento, que era um momento glorioso, como diz o texto, o grande último momento, o grande dia, versículo 37, Jesus se apresenta e então traz essas palavras. E Jesus ainda adverte: creia, como diz a Escritura, como ensina a palavra do Senhor. A pergunta que eu tenho para você, querido irmão, querida irmã, é: como as pessoas reagem à mensagem do Evangelho? E esse é o sermão que eu gostaria, continuando o texto. O pastor parou semana passada,
um momento glorioso na nossa igreja, um tempo realmente em que um dos pastores que estava aqui se emociona porque vê quantos projetos são apresentados, quantos desafios para a igreja, quanta coisa que nós caminhamos e temos nos envolvido, quantas situações que nós poderíamos ter algumas semanas de conferência missionária, se cada um dos projetos que só a nossa igreja aqui localmente se envolve, nós poderíamos avançar e conhecer, e famílias, crianças, adolescentes, já irmãos adultos que estão pregando o evangelho nos lugares mais distintos do nosso país e desse mundo. Naquela noite, quando nós terminamos aquele momento, a igreja estava num estado de graça, de alegria. E eu te pergunto hoje, passados esses dias, como está o seu coração em relação ao que você ouviu nos fins de semana passado? Como está o seu coração em relação ao seu envolvimento na cultura de missões da nossa igreja? Como está aquela decisão que talvez você, ao ser chamado na noite de domingo passado, disse: Senhor, eu quero de fato me entregar e conhecer, eu quero reconhecer minha sede, quero ser saciado. Como está a sua caminhada? E eu quero propor para você, querido irmão, querida irmã, que à luz da continuação desse texto, ou seja, do versículo 40 em diante, a gente observe algumas respostas diante da mensagem poderosa do Evangelho. Algumas situações, irmãos, que nós estamos vendo nesses dias, e trazer de novo o quanto é importante de fato para o crente ele não apenas dar um passo em relação a alguma coisa, ele não apenas liberar uma palavra do tipo eu aceito, eu quero, eu vou, mas de fato ele entender a profundidade, o compromisso e a realidade que vem depois de uma tomada de decisão. O texto que nós vamos observar, querido irmão, não é muito animador, mas ele é muito claro para expor algumas tendências, não somente dos dias de Jesus, mas hoje, nas nossas caminhadas. E eu gostaria de expor para você a primeira reação, a primeira resposta que nós vemos daqueles ouvintes de Jesus, que está aí no versículo de número 40 do seu texto. O texto diz assim: então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. E aqui, irmãos, quando nós lemos de uma forma rápida, corrida, nós podemos pensar que de fato houve uma grande aceitação, um grande reboliço, pessoas se achegando e dizendo: de fato, quero estar com esse líder, quero estar com esse homem, ele é o profeta que fora prometido. E por que as pessoas então dizem a respeito de ser o profeta, como o seu texto aponta aí? Deuteronômio 18, de 15 a 18, diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, Moisés falando, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas interessante, irmãos, que aqueles que estavam ali viram Jesus declarar aquelas palavras, e mais do que isso, eles viram Jesus fazer uma grande cura naqueles dias. Eles estavam assombrados com o poder, com a grandeza do Senhor, e eles conheciam a história, eles sabiam da palavra que lhes fora entregue e que continuamente era relembrado: virá um grande profeta, um grande libertador, alguém que trará de fato mudança para todos nós. Mas é interessante você observar que lá em João capítulo 1, versículo 21, eles já tinham feito a mesma pergunta agora para João Batista: és tu o profeta? E João naquela oportunidade disse: não, não sou eu. Virá um outro depois de mim, do qual eu não sou digno nem mesmo de desatar-lhes as sandálias.
Aquele primeiro grupo, irmãos, nos parece, num primeiro momento, que estava realmente transformado. Mas os comentaristas e o que a gente vai ver aqui, de acordo com o texto, vão mostrar que houve apenas uma palavra superficial, superficialidade diante da mensagem do Evangelho. Superficialidade. Da mesma forma em que viram João Batista pregar e lhe perguntaram se era o profeta. Agora, talvez maravilhados pelo que estavam vendo, um homem que tinha tremenda autoridade, falava de fato de uma forma totalmente diferente do que eles ouviram. Eles confessam que ele pode ser aquele que estava prometido. Mas isso não vai para frente, porque o que você vai ver que completa essa questão está no versículo de número 43, aonde, em mesmo falando alguma coisa que seja positiva, confessional a princípio sobre Jesus, o que eles partiram foi para discussão, para a briga, para um momento de, não de ajuntamento, de adoração, mas de discussão pessoal para entender quem está certo, quem tem razão, quem manda, sobre quem está a última palavra nessa hora. Trazendo isso para os nossos dias, irmãos, o que nós observamos muitas vezes é que há muita gente dentro dos templos, estão ouvindo a palavra do Senhor, se arrepiam com canções ou com testemunhos, às vezes se emocionam com filmes que realmente mexem com o coração, muitas vezes ouvem um pregador animado que está firme, que está expondo a palavra de Deus, que está trazendo de fato um desafio para o nosso coração de mudança, mas emocionados, chorando, não passam dessa situação, queridos irmãos, porque a coisa para por aí, porque muitas vezes se deixam levar pelo que vem depois, a segunda-feira, que é de trabalho, que as contas precisam ser honradas, há muita coisa a fazer, tem família para se observar, e aquilo que eu vi ontem fica como um bom momento, fica como algo realmente que mexeu no meu coração, mas ainda não tomou conta da determinação de avançar diante do Senhor. Embora haja confissão, não há adoração. Aqueles homens ali, reconhecendo e declarando que este é de fato, verdadeiramente o profeta, deveriam passar a seguir a Cristo e não partir para discussão com os outros que estavam ali. Mas há um segundo tipo, irmãos, de atitude que está na primeira parte aí do versículo 41. Outros diziam, ele é, agora não mais o profeta, mas ele é o Cristo, o ungido. E você vai se lembrar de alguém que fez essa confissão diante do Senhor, que foi Pedro. Quando Jesus questiona os seus discípulos, quem as pessoas aí dizem que eu sou? E vários dos discípulos respondem o nome de algum dos profetas, como nós vimos aqui. Os discípulos respondem, uns acham que você é Jeremias, outros Elias. E Jesus então pergunta para os seus, para aqueles que estão com ele ali, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então, Mateus capítulo 16, versículo 15, ele diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus diz, você fez essa confissão, Simão, filho de Jonas, não por aquilo que você tem entendido, mas foi o próprio Espírito Santo que o levou a ter essa confissão. Nesse caso aqui, irmãos, ele é o Cristo, o ungido, aquele que é o separado, o Messias prometido. Esse grupo de pessoas foi tocado no coração pelas palavras e pelas atitudes de Jesus, e foi levado de fato a confessar que o Cristo, o prometido, o Rei, que os profetas anunciaram muito tempo antes e até naqueles últimos dias, aquele Rei, aquele Messias, aquele Senhor estava ali diante deles. Porém, queridos irmãos, o texto não afirma quantos e o que talvez alguns fizeram, mas de novo, o norte que nós temos está no versículo 43. Não há um grupo deixando os demais, mas há um grupo entrando de novo em guerras de opiniões e de conhecimento. E não é isso que o Senhor estava propondo. Se você observar no versículo de número 38, Jesus faz a seguinte asseveração: como diz a Escritura,
Quem crer em mim e de fato vai investigar, vai entender, vai absorver, vai obedecer, vai agir de acordo com o que diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse grupo, querido irmão, é aquele que aceita, mas sem a atitude. Muito perto daquele grupo da superficialidade. Muito perto daqueles irmãos que até se tornam simpatizantes a uma determinada causa, mas não tomam, de fato, um compromisso de caminhar. No nosso coração deve fluir o que se recebe do Senhor. E é verdade, irmãos, que tudo o que estava acontecendo naquela hora estava muito quente, muito recente. Eles ouviram uma palavra de Jesus, eles tiveram um momento muito forte, muito ímpar na sua caminhada, mas o fato é que eles não fitaram os seus olhos em Jesus e naquilo que Jesus lhes estava transmitindo. Eles passaram a olhar o que os demais falavam e a se importar com a opinião dos demais, mais do que a palavra de Jesus. Quando nós pensamos, irmãos, nos nossos dias, algo que nós precisamos observar são as nossas reações diante da vida, diante do que tem acontecido no meio que a gente frequenta. Como nós temos, irmãos, observado as declarações, as atitudes das outras pessoas, dentro da própria igreja, como nós temos, de fato, respondido aos chamados que ouvimos continuamente, como nós temos respondido à mensagem do Evangelho, que é pregada nesses nossos dias. Existe uma confissão, eu creio, mas o que resulta dessa confissão? Vem, eu ajo assim, eu passo a me comportar assim, eu vou me congregar com os irmãos e orar ao Senhor e ler a sua palavra, porque foi o que Cristo disse. A minha vida agora vai ganhar não apenas um norte, mas vai ganhar uma autoridade. E eu vou ter a coragem de dizer, olha, a Bíblia diz assim e é para cá que eu vou. A Bíblia diz assim, então entre nós, irmãos, você pode pensar o que você quiser, você pode realmente defender o que você quiser, mas eu vou ficar com a palavra do Senhor. Eu vou conhecer essa palavra é a minha regra de fé e prática. E quando falamos de regra de fé e prática, irmãos, a palavra regra vem do latim, régula, de régua, de medida. Ela estabelece quantos passos eu dou e até onde eu vou. Ela não é um conselho, ela não é um talvez, ela não é um olha, você pode pensar, não, ela é regra. E Jesus, quando fala isso, Jesus está dizendo para aqueles seus ouvintes naquela hora, olha, se você crer de fato e entender que o padrão da sua caminhada, a autoridade sobre a sua vida, é de fato o que diz a Escritura, então realmente você vai ser alguém que vai transmitir vida, rios de água viva. Porém, o condicionante, irmãos, nem sempre entra no nosso coração. Muitas vezes nós pensamos em transmitir o amor de Jesus, mas nós não definimos que amor é esse. Muitas vezes é um amor que aceita tudo. Muitas vezes é um amor que se cala diante de tudo. Muitas vezes é um amor que não está pautado pela palavra do Senhor, por exemplo, como Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 13 da sua primeira carta. Mas é um amor que é extremamente subjetivo. É o amor que eu dou like ou dislike. É o amor que eu falo, mas nem sempre estou disposto a escutar. É um amor que muitas vezes eu até me simpatizo com a ideia, mas eu questiono de onde ela vem, da pessoa, do lugar. Aceitação sem atitude é o segundo grupo que nós vemos aí. E trazendo para o nosso tempo, irmãos, como nós temos visto os desafios que vêm até nós. Ouvindo um pastor pregando 3 dias, mensagens que mexeram com o nosso coração. Como está no nosso compromisso hoje? Me lembro
que há cerca de 2 anos atrás, numa das conferências missionárias, uma irmã que foi preletora aqui, ela pregou uma palavra sobre o privilégio de contribuir. E eu não me esqueci mais, porque naquela manhã, quando aquele envelope branco da oferta missionária foi mencionado, a igreja em peso veio pegar o seu envelope. Mas quem lida um pouco mais de perto com essas questões da nossa igreja, a gente vai vendo, irmãos, que num primeiro momento aquilo ali é um boom. Um tempo depois, as coisas já não estão mais como naquele dia do fervor, do calor, o último dia da festa, a grande festa, a palavra do Senhor. E é complicado, porque nós declaramos algo e nem sempre pensamos que a partir de então um compromisso está sendo assumido. E talvez a gente caia num buraco pior, que é aquela velha questão: não vou assumir um compromisso porque eu não sei se eu vou cumprir depois. Então a gente escolhe se vai ficar na panela queimando ou vai pular direto no fogo. Esse é o segundo grupo. E agora, irmãos, nós vamos ver mais 2 grupos que também são complicados. Versículo 41, a parte B do versículo, você vai ver então o terceiro grupo desses que ouviram aquela palavra de uma forma complexa, difícil, meio tensa. E esse grupo é aquele que o texto diz assim: outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Que grupo é esse, meu irmão? Esse é o grupo da aproximação duvidosa. Esse é o grupo que, embora tenha alguma coisa no seu coração, porque quando é falado que estavam diante do Cristo, esse grupo assente num primeiro momento com a palavra, mas logo depois um questionamento se levanta. Mas olha, eu conheço esse homem vindo de tal lugar, não é de lá que há a promessa de vir um ungido. E aqui, irmãos, eu quero qualificar então esse grupo como daqueles crentes que têm meias verdades na sua caminhada. E meia verdade é totalmente mentira. Não existe quase gol. Alguém aqui já viu uma partida que termina além de 0-0, quando os 2 times só fazem quase gols? Várias bolas na trave, vários tirando tinta, vários isso e aquilo, mas alguma entrou de fato? 0-0. Como diz um músico cristão, numa música bem polêmica para os nossos dias, ele diz: não existe quase homem, quase mulher. Não existe aquele que quase chega no céu, porque quem está a metros da entrada do céu está totalmente dentro do inferno. Vários sermões dos pregadores antigos, os grandes, eloquentes pregadores, vários sermões que eu creio que muitos aqui já ouviram, eles traziam aquela expressão: alguém que deixou de entrar no céu por 45 centímetros. Já ouviram isso? Que é a distância daqui até aqui. Alguém que foi convencido, mas alguém que não foi convertido. Alguém que via o Messias falando diante de si, mas alguém que se questionava se aquele que ele conhecia vindo da Galileia poderia entrar dentro do padrão chamado de onde virá o Messias. E meus irmãos, o texto, ele vai mostrar para nós o quanto isso é algo falacioso, o quanto isso não é verdadeiro. Se eu quero olhar para esse grupo nos meus dias, irmãos, eu vou pensar talvez nos chamados desigrejados, nos simpatizantes do Evangelho, naquelas pessoas que são sincretistas nas suas práticas. Eu quero o melhor de estar numa igreja, aquele momento em que oram por mim,
Aquela questão de eu poder cantar, estar com outras pessoas, um pouco de comunhão. Eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a caminhada. Eu quero estar num dia de conferência, na hora da festa. Mas na hora do compromisso, na hora da realidade, do choro, às vezes dentro do meu quarto solitário, na hora de orar por um missionário, quando é chamado por um desafio que nós estamos enfrentando e lutas, na hora, meus irmãos, de colocarmos a parte mais delicada da nossa vida nas mãos do Senhor, na hora, queridos irmãos, que nós ouvimos alguma questão que o nosso coração talvez não esteja muito bem sintonizado, é aquela hora em que se levantam algumas dúvidas um tanto capciosas, que vão nos tirar da presença do Senhor e nos colocar num outro rumo para nossa vida. Quando nós falamos de desigrejados, irmãos, se você quer saber o que acontece na maioria das pessoas que estão longe de igreja, no seu coração, o que acontece? Essas pessoas vão colocar para você que tiveram alguma decepção com o corpo, com a igreja. Geralmente alguma coisa que ouviram que não lhes agradou. Geralmente alguma confiança que depositaram num irmão, numa irmã, num pastor. Geralmente alguma situação que foram buscar auxílio e foram decepcionados dentro dessa caminhada. Mas a grande questão de tudo isso, irmãos, não tirando aqui nenhum mérito ou nenhuma questão, por exemplo, da tristeza, da infelicidade, da decepção, que é real, é genuína e acontece. A grande questão é, será que isso é motivo para abandonar o Senhor da igreja? E se isso não é motivo para abandonar o Senhor da igreja, por que muitas vezes nós estamos focados nas pessoas da igreja? Porque a grande realidade é que quando você vê um grupo se formando nesse sentido, eles querem anular, tirar aquele ponto que estava, entre aspas, defeituoso, e vamos criar um novo grupo, um novo momento que vai ser utópico. Não será real. Porque qualquer grupo formado, irmãos, num primeiro momento é lua de mel, fantástico. Só tem gente boa aqui, agora a gente se ama, aquela turma lá era falsa toda a vida, agora é nós, né? Mas basta o tempo começar a avançar, que aí a gente vai vendo que a nossa natureza se manifesta. Os grandes reality shows que você vê por aí, eles trabalham exatamente isso. A capacidade de convivência das pessoas. A capacidade de ouvirem a opinião umas das outras e assimilarem e até respeitarem essas opiniões ou não. E no momento em que alguém fala alguma coisa que soa desagradável, aí você escolhe o nome. Paredão, fuzilaria, cancelamento e por aí vai. Mas o experimento social é esse. Mal sabem eles que a igreja vem há 2000 anos nessa toada. O grupo, querido irmão, das meias verdades é aquele grupo que não se aventura a conhecer um pouco mais do Senhor. Jesus estava ali com eles. Se a dúvida é essa, que ele não viria da Galileia, será que ninguém teve, pelo menos, a coragem ou a curiosidade de perguntar qual a sua origem familiar? Onde você nasceu? E mais, irmãos, a Bíblia como um todo vai mostrando da onde viria um ungido. Era simples resolver essa questão. Porque Jesus, de fato, passou bastante tempo na Galileia. Mas era simples de descobrir qual era o seu local de nascimento. Era simples olhar para textos do Antigo Testamento, como Isaías, capítulo 9, versículo 1, cujas últimas palavras citam a Galileia dos judeus. Então, meias verdades também nós podemos ver que às vezes as pessoas torcem a palavra de Deus para aquilo que está mais perto do seu coração. Porque se olhassem com fidelidade para o texto bíblico, teriam a resposta que estavam questionando naquela hora.
Nos nossos dias, irmãos, como nós reagimos a algumas palavras que nem sempre são agradáveis a nós? Será que nós nos preparamos para ouvir, pensar, ser resiliente com aquilo? Será que nós preparamos, irmãos, a questão de que ouvimos e agora eu vou investigar? Como o próprio Jesus diz, examinais as Escrituras. Não fiquem apenas nessa de ouvir. Ouçam, mas examinem. Ouçam e tornem-se praticantes da palavra, como diz Tiago. Dias que nós vemos a complexidade disso nos modelos de igreja do nosso tempo, onde alguns não aceitam a questão de que se a palavra condena a sua condição afetiva, eu fundo uma nova igreja, eu risco da palavra de Deus aquilo que é condenatório. Se alguns não aceitam a minha condição étnica, eu fundo uma nova igreja, eu risco na palavra do Senhor, mostrando que questões de justiça social são perfeitamente torcíveis para que eu obtenha a interpretação que eu desejo. Se eu ouço alguma coisa que não está de acordo com o que eu quero contribuir para a igreja, eu entro num outro movimento. E a expressão dízimo agora é arriscada, porque não há nada nem ninguém que me consiga convencer disso. E como nós temos visto pregadores de internet que vão para desafiar, eles vão para ver a questão da dissensão entre os irmãos. E assim eu poderia citar muitos outros exemplos aqui para os irmãos. Mas há um último grupo que eu quero trabalhar com você, que vai dos versículos 44 a 52, que é a oposição declarada a Jesus, é a oposição declarada ao Evangelho, à mensagem do Evangelho do Senhor. O texto vai dizer agora, irmãos, que alguns dentre aqueles povos, aqueles grupos que estavam ali representados naquela festa, eles queriam prender Jesus. Mas olha como são de fato corajosos diante do que está acontecendo. Ninguém lhes pôs as mãos. E mais ainda, quando os guardas se voltam à presença dos principais, veja o grupo como ele tem sua base: sacerdotes, que eram aqueles responsáveis por interceder pela nação israelita. O sacerdote era aquele que tinha o privilégio e a responsabilidade de entrar lá dentro do templo para fazer a intercessão pelo povo, pelos seus pecados, pelas suas mazelas, pelas suas tristezas, e levar isso diante de Deus. E além desses, queridos irmãos, está um dos partidos mais famosos daquela época, o partido dos fariseus, que era um grupo que se autodenominava os purificados, os puros. No meio desse grupo está, de fato, o ódio, a ira, a oposição e mais a pergunta que você lê no final do versículo 45. Vocês não cumpriram a sua obrigação de trazê-lo para que fosse aqui tratado. Por que vocês não fizeram isso? Veja o testemunho dentre os guardas, 46. Jamais alguém falou como este homem. As palavras de Jesus, irmãos, causaram um impacto tremendo na vida daquelas pessoas. Mas parece que aqui, diante da oposição, mesmo mexidos com a voz do Salvador, aqueles homens têm medo dos seus líderes, dos seus chefes. Versículo 47 traz uma questão ao mesmo tempo retórica e ao mesmo tempo desafiadora. Vocês também foram enganados? Vocês estão caindo nessa conversa? Vocês também são desse grupo que está indo atrás desse camarada? Perceba, meu irmão, minha irmã, que nos nossos dias, quando nós trazemos uma palavra que destoe de um discurso que seja já cimentado, solidificado, alguém muitas vezes coloca: você é desse grupo aí, né? E eu não quero aqui citar nenhum tipo de expressão que nós temos visto nesse dia, porque não é esse o foco. Mas eu quero trazer para o seu coração como nos nossos dias, irmãos, facilmente nós somos rotulados ou nós rotulamos pessoas.
Nós colocamos o rótulo também. A oposição declarada, querido irmão, irmã, ela vai se agarrando em afirmações de pretenso conhecimento. Olha, o Cristo não viria da Galileia de forma nenhuma, logo estamos diante de um impostor. Não há investigação, não há questão de ouvir Jesus, não há questão de se aproximar dele, de fato tentar tirar alguma coisa que mostrasse se ele mexe tanto conosco quando fala. Por que então não podemos aprender mais? Por que não podemos ir até ele e verificar? Eles se valem, irmãos, da sua posição, são autoridades espirituais naquela época, para não ceder à mensagem pregada. São autoridades, são fariseus, como diz o versículo 48. E aí nós vamos vendo, irmãos, algumas questões que você vai olhar na sua palavra aí, na Bíblia. Versículo 52. Intencionalmente eles estão dirigindo, se valem da sua cultura trabalhada. No versículo 52, a questão de examinar. Você não ficou entendendo? Você não correu atrás para saber disso, meu amigo? Estão combatendo o Senhor. Versículo 47, estão difamando o nosso Senhor. Versículo de número 49, irmãos, estão zombando daqueles que estão ouvindo. Perceba que não é muito diferente desses nossos dias, onde nós vemos pessoas que são facilmente rotuladas, apelidadas, como os cristãos de décadas atrás recebiam apelidos na sociedade, porque carregavam um livro, o qual eles amavam, respeitavam, que eles liam com avidez, e por causa disso eles eram chamados de todo tipo de apelido. Os Bíblias, o pessoal do livro preto, o pessoal da outra lei. Mas os nossos irmãos de décadas atrás, eles sabiam o peso que era aquele livro nas suas mãos, porque era a sua salvação que estava ali assinada. Será que nós sabemos o valor de Jesus para os nossos dias, irmãos? Será que nós temos reagido nesse nosso tempo como um desses grupos? E aqui eu gostaria de trabalhar, por que essa expressão que o Messias, o ungido, não viria da Galileia, é facilmente quebrada. Se você está com a sua Bíblia aí, você vai ver alguns textos que vão mostrar simplesmente, simples mesmo. Isaías capítulo 9, versículo 1, se você quiser dar uma olhada, você vai ver nesse texto a citação de Zebulon e Naftali. O que são essas tribos? Onde elas estavam? Duas tribos da Galileia, da região da Galileia, e essas tribos foram as primeiras a sofrer com a invasão assíria, 732 a.C. Mas veja o que Isaías fala sobre aquela região, sobre essas tribos. O povo que andava em trevas viu o quê? Grande luz. E essa luz poderia não ser de origem no sentido de nascer, mas viria da Galileia, segundo o profeta, 700 anos antes de Jesus. Mais ainda, irmãos, era simples deles verem que todo o contexto da Bíblia vai apontar que de fato o Messias não teria dúvida sobre a sua origem, era um descendente de Davi e eles poderiam testificar isso. 2 Samuel 7, 12 e 13, eu vou ler para os irmãos podem ouvir. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Davi está ouvindo essas palavras. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu restabelecerei para sempre o trono do seu reino, sobre Salomão. Atos 2,30, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono. Romanos 1, 3 e 4, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Timóteo 2,8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, segundo a palavra, segundo a Escritura.
Por fim, Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Meus irmãos, toda essa questão que houve naquele momento sobre as palavras de Jesus, elas vão se resumir no versículo de número 43 do texto que a gente está analisando. Assim, houve uma grande dissensão entre o povo por causa de quem? De Jesus. Das palavras de Jesus. Jesus é o Evangelho. As pessoas reagem, respondem de diversas formas ao Evangelho. E quando nós olhamos esses grupos, irmãos, a gente pode se aproximar de uma outra passagem que eu creio que seja mais conhecida de nós. Jesus traz uma parábola na qual ele diz assim: o semeador saiu a semear. E ele mostra que 4 tipos de solos recebem as sementes. Desses 4, 3 deles não conseguem ver a semente morrer e nascer uma planta que daria fruto, beleza, viço. Mas apenas um tipo de solo realmente vê a semente germinar. Caminhando para o final dessa palavra, eu gostaria de perguntar para nós nessa noite: qual tipo de grupo, irmãos, nós temos sido? Diante do Evangelho, da exposição do Evangelho, como igreja, irmãos, como temos sido? Diante da exposição do nome de Jesus, como tem sido a sua caminhada? E sendo muito objetivo, meu amigo, meu irmão, para onde você está indo? Aonde o teu nome está sendo escrito? Na glória com o Senhor ou distante dele? Diante desse mundo, nós estamos nos tornando amigos das meias verdades. Estamos de repente nos sensibilizando mais para o discurso que nós temos ouvido de tantas fontes, e isso é tão cansativo, porque se você liga a televisão de 6 da manhã à meia-noite, você vai ouvir a mesma coisa, te massacrando, te martelando, te empurrando, mas estão te empurrando para longe do Senhor. O que nós temos deixado entrar dentro da nossa cabeça, do nosso coração? E um outro grupo, irmãos, registrado em Atos capítulo 2, ouve a pregação do Evangelho a partir de Pedro. E eles fazem a pergunta que eu gostaria que você pensasse nessa hora. Eles dizem assim: e agora, irmãos, o que faremos? O que faremos? Nessa noite, irmãos, o que faremos? Depois de domingo passado, do que ouvimos, o que faremos? E eu queria te dizer 3 questões. A primeira delas é: conheça. Pastor Eloy hoje de manhã pregou um texto, irmãos, que não é apenas aquele capítulo, mas aquele livro é uma chave para a igreja de hoje. Você precisa entender o contexto do mundo que nós estamos. E o contexto é de um mundo que não aceita mais o Evangelho como a verdade. Alguns anos atrás, um dicionário inglês cunhou a expressão a era da pós-verdade. Essa é a era que a igreja está. E nesse contexto, você precisa ser como Daniel e seus companheiros, que eram jovens mais inteligentes, mais informados, mais trabalhados do que todos os seus pares naquela época. A igreja desses nossos dias, irmãos, precisa acordar para um contexto de pós-verdade, aonde o mundo está tão saturado do mal, que para que a igreja seja atacada, nós estamos a um estalo disso acontecer de forma mais veemente.
Nós precisamos ser mais conhecedores do que o mundo. Nós precisamos, irmãos, orar muito mais e nos consagrar muito mais. Conheça, não apenas conheça o que o mundo diz, mas conheça a realidade da palavra de Deus. No nome de Jesus, deixe de ser apenas plateia, passe a ser alguém que lê, que ama e que chora diante da palavra de Deus. Segunda questão, meu irmão, investigue mais as coisas. Não se contente apenas com manchete. Leia a reportagem. Não se contente apenas com uma chamada. Investigue de onde vem aquilo, qual é a fonte. Quem disse isso? Eu vou atrás. Não se contente com sites que diz que isso é falso ou verdadeiro. Vá de fato aonde está a origem das coisas, para que você não seja levado de acordo com o humor desse mundo, que num dia está do teu lado e no outro dia está te dando tiro. Por fim, querido irmão, lembre-se das palavras de Jesus quando ele diz em João 5, esse mesmo evangelho que nós estávamos olhando agora, ele diz: examinais as escrituras. E olha só, por que Jesus fala isso? Ele diz: porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Então leia. Porque são elas mesmas que testificam de quem? De quem, irmãos? De Jesus. Nesses nossos dias, muitos têm julgado que fazendo coisas boas, boas ações, eles vão ter redenção e não vão. Muitos têm julgado que apenas sendo simpáticos com esse mundo, eles vão ter tranquilidade. Não vão. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará até o Pai se não for por Ele, Jesus. Conheça, investigue profundamente e, por fim, avance na vida devocional, irmão. Ore mais. Assuma e cumpra os compromissos que você tem feito com o Senhor. Queria orar com você nesse momento. Quando nós saímos daqui na semana passada, talvez o desejo fosse que aquele pregador, aquele pastor estivesse na segunda-feira aqui, pudesse estar com você, sendo aquele que vai estar te direcionando, te ajudando. Mas aí o seu balão estourou e quando você acorda, olha quem está na sua frente pregando, né? E aí você volta para a realidade. Mas que bom que a gente não vem pregar a nós mesmos. Aquele pastor e esse pastor estão trazendo para você que você precisa realmente se colocar na presença de Jesus. Esse é o ponto. Como é que tem sido sua caminhada? Você não quer falar com Jesus agora? Como tem sido seus compromissos, irmãos? Eu vou apoiar a obra missionária. Eu vou evangelizar mais. Eu vou orar mais. Você precisa falar isso é para Jesus, não é para mim. E depois de uma semana que as coisas já estão um pouco mais sedimentadas, é hora de você avaliar se você de fato está levando isso a sério. E como é que você vai sair daqui nessa noite? Vai ser mais um domingo? E apenas mais um domingo? Ou de fato a gente vai assumir que agora para frente a gente tem uma barca de responsa? A gente tem um Senhor que está do nosso lado, que a gente precisa agradá-lo, honrá-lo. A gente tem um mundo que precisa ouvir do Evangelho e está cada vez mais difícil. Mas se está difícil, é porque o Senhor está confiando isso a mim e a você. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, nessa noite, Pai, estudamos da Tua Palavra, Deus, sobre 4 grupos. Alguns, ó Deus, que até confessam, que dizem que o Senhor é o profeta,
ou Cristo. Mas, ó Deus, que partem para discussão, para briga e não para se curvarem aos teus pés. Outros, ó Deus, duvidosos, e outros, ó Deus, convictamente contrários a Ti, estavam diante do Senhor Jesus e não Te reconheceram. Ó Pai, nós como igreja nessa noite temos a Tua palavra diante de nós, temos o Teu Espírito soprando no nosso coração e na nossa mente. Te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, trabalha na nossa vida, Pai. E não só, ó Deus, nos emocione, toque na nossa alegria, no nosso desejo, mas, Senhor, toque no nosso compromisso, na nossa decisão, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, mesmo fora de tempo, de vontade, a ser servos determinados em cumprir a Tua chamada, a honrar, ó Deus, a fé que tem sido herdada por nós, a ser, ó Deus, membros verdadeiros da Tua igreja, participantes do evangelismo, Pai. Ser pessoas, ó Deus, que Te honram com o melhor, ó Deus, e não com o resto. A ser, ó Deus, crentes que estão vivos, fazendo a diferença nesse tempo, Pai. Eu oro Te pedindo, ó Deus, abençoa essa igreja. Abençoa a nossa liderança. Abençoa os ministérios. Abençoa, Senhor Deus, cada membro, cada irmão, cada irmã, e fortalece em nome de Jesus. Aviva a nossa alma. Aviva a Tua obra, aviva, Jesus, o senso de dependência, aviva em nós, ó Deus, a decisão de enfrentar esse mundo, Pai, não do jeito que a gente quer, mas com as armas que o Senhor tem nos dado, com a sabedoria que vem do Senhor, Pai, para que de fato o Evangelho seja pregado, para que vidas se convertam, e Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Trabalha conosco, Pai, é a nossa oração, é a nossa petição, em nome de Jesus.